Bem-vindos a mais um episódio do Clarebancast, o podcast para você que quer aprender a vender com leveza. Aqui eu sempre trago empreendedores e empresários de serviços que entenderam como vender e hoje em dia vivem uma vida muito mais leve como empreendedores, obviamente sabendo vender cada vez melhor e mais os seus serviços. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito bacana que vocês vão conhecer, a Dani Menegatti. Ela é designer de interiores. Dani, te apresento para a galera do Clarebancast. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, gente, eu sou a Dani, eu sou designer de interiores, sou lá da Serra Gaúcha, atuo numa cidade pequenininha, mas amplos horizontes, né? Ah, eu gosto disso, gosto de amplos horizontes. Não temos limites territoriais. É, muito bom. Sim. E aí, Dani, me conta, o que tu é? Designer de interiores. Vamos começar pelo negócio mais básico? Vamos. Qual é a diferença entre designer de interiores e arquiteto? Então, eu não tenho habilitação para construção civil. Eu posso trabalhar uma obra desde o chão dela, antes mesmo dela começar. Que, Tipo, na planta? Amo, porque é a fase ideal para a gente iniciar um projeto. Um projeto personalizado, ele começa na planta, muito antes da obra ser, de fato, elevada. Porém, para mim startar esse projeto, eu preciso que um arquiteto tenha desenhado essa planta. Aí que está a nossa diferença. Então, o cliente tem o seu arquiteto, tem o seu engenheiro, que vai fazer toda a base, né? A estrutura, a fachada, estrutural da casa em si, né? A parte técnica. E nós assumimos a obra dali para frente. Claro que, se no decorrer da obra a gente sentir a necessidade de fazer alguma intervenção em alvenaria, a gente vai consultar sempre o arquiteto e o engenheiro. Mas a gente vai ter a total liberdade de fazer, de fato, uma personalização. Tá, então vamos lá, trocando em miúdos isso. Deixa eu pensar assim, para pessoas leigas. Designer não quebra a parede. Não, pode, desde que tenha autorização do engenheiro que projetou ela, ou o arquiteto. Ah, entendi. A gente pode avaliar, junto com esse responsável técnico estrutural, a possibilidade de derrubar ela ou não. A gente pode lançar a ideia e eles vão dizer, Dani, tu pode. Se liberou, tá liberado. Ah, se liberou, senta a marreta. Isso aí. Senta a marreta que tá liberado. É isso aí, senão, maravilhoso. Não, Ai, senão não. Gosto A gente respeita os limites técnicos da obra, né? Mas aí, infraestrutura, por exemplo, distribuição de pontos elétricos, iluminação, gesso, sistemas que o cliente queira colocar na casa como upgrades, piso aquecido, som ambiente, automação, isso tudo é de nosso total domínio. Então, muita gente pensa que o design de interiores... É só pra parte decorativa. Isso, mobiliário. Ah, vai desenhar meus móveis, preciso de quê? De um designer. Não, minha gente, vamos começar muito antes disso. Muito antes disso. Bem antes, gente. Já tá no mundo das ideias, já pode contratar um designer. Pode contratar o designer, deve Bacana. contratar o designer. É aí que a gente tem, de fato, uma obra personalizada. Perfeito, perfeito. Mas, Dani, eu quero trazer agora uma parte tua que eu acho muito bacana, né? A gente já trabalhando juntos no teu negócio já faz quanto tempo? 4 meses? Uau, tudo isso! 4 meses! Sensacional! E já tivemos uma virada incrível, né? Vamos falar sobre isso também. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro, tu sempre quis ser empreendedora? Sempre quis, porém tive medo no começo. Mas o medo faz parte do pacote. É aquela coisa assim, né? Quando a gente é empreendedor, tu não tem... Ah, eu sei quanto eu vou ganhar no mês que vem, quanto eu vou faturar no mês que vem. Uhum. Uma vez que tu vira empreendedor, tu não sabe mais de nada, né? Dá pra amenizar isso sabendo vender, tá, gente? Mas ameniza-se a previsibilidade. Isso. Né? Mas isso é uma dor muito grande mesmo da galera que me procura. Por exemplo, essa coisa do... Quanto eu vou fazer mês que vem? Esse mês eu vendi. Mês que vem eu já não sei. Tanto que foi por causa dessas questões que quando eu iniciei a minha carreira como autônoma, empreendedora, que foi lá em 2015, eu não saí abrindo um escritório. Eu trabalhei 3 anos em home office. Eu formei uma carteira de clientes relativamente sólida. Eu criei um fluxo para depois dar um passo a mais. Então isso foi um passo planejado. Foi sem queimar pontes. Não. Então, foram bem processos, né, Fer? Então, eu saí do CLT, eu comecei a trabalhar em home office, fui construindo a minha carteira de clientes, abri meu escritório. Trabalhei por 2 anos sozinha,
contratei a minha primeira estagiária. Foi marcante? Foi demais. Meu Deus do céu. Sair do eu presa, né? Foi demais. Até porque eu tinha uma limitação, uma crença minha, né? De tipo, eu me viro sozinha. E aí isso limitava. Aí uma hora eu me dei por conta que isso estava limitando o meu crescimento. Porque ninguém dá conta de um volume expressivo sozinha. Seria inviável. Como é que eu vou estar na obra? Eu vou estar acompanhando o cliente, eu vou estar no escritório e eu vou estar... Eu tenho minha família também, né? Também temos esse lado. Temos esse lado que, e no meu caso, tá atualmente bem considerável, Então, né? isso é outra coisa bacana de trazer. Mas vamos lá. Tu contou teu primeiro estagiário. Isso foi quando? Então, foi 2018. Eu abri o escritório em 2018. 2018. Isso 2018. aí. Finalzinho de 2018. Eu abri no começo, no final do ano, eu contratei a minha estagiária, que foi em novembro. Abri o escritório em março, novembro eu contratei ela. Em fevereiro de 2019, eu engravidei. Do teu primeiro filho? Da minha primeira filha. Da tua primeira filha. Aí eu tive um surto. Porque eu pensei, meu Deus, eu tenho 1 ano de escritório. Vai tudo por água abaixo. Se foi. Acabou. Se foi. Tudo que eu planejei pra minha vida acabou nesse momento. Acabou a vida. Isso aí. Então, a Maria, que foi a minha primeira estagiária, ela disse, não, eu tô aqui, vamos lá, vai dar certo. Só que eu ainda tinha um pouco daquela minha crença limitante do eu tenho que fazer. E eu não tinha muita confiança em delegar muitas partes, principalmente a parte mais técnica de obra. Uma porque ela ainda ela estava iniciando o curso de arquitetura, então ela não tinha expertise para, de fato, largar ela numa obra e assumir qualquer responsabilidade. E eu precisei preparar o escritório para fechar por um período. Tu precisou preparar o teu novo negócio pra fechar. Pra fechar. Como foi isso? Olha, eu vou te dizer, Fernanda, que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje na minha vida. Porque eu tenho muito amor pelo que eu conquistei, porque eu batalhei demais para chegar onde eu cheguei. E naquele momento eu estava curtindo ainda a sensação de ter o meu espaço para receber os meus clientes. E o dia que eu me dei por conta que eu precisei parar, eu tinha que dizer não para as pessoas que me procuravam. Ah, deve doer o coração. Demais, demais. E aí eu vi que eu tinha processos errados, né? Que eu não tinha, de fato, me organizado para isso. Eu queria ser mãe, estava no meu planejamento de ser mãe, mas eu não fiz o planejamento por completo. Eu fiz o planejamento pessoal e eu esqueci de botar esse planejamento pessoal projetado no meu planejamento empresarial. E aí lascou, né? Então, fechei. Eu parei, eu engravidei da Elisa, então, em fevereiro de 2019. Eu parei de pegar clientes naquele ano, ali mais ou menos no mês de abril. Ela nasceu em outubro. Então, eu atendi todos os clientes. Graças a Deus, eu tive uma gestação que me permitiu trabalhar até a última semana. Então, eu atendi todos os meus clientes, organizei, fechei o escritório por 6 meses, mais ou menos, organizei toda essa fase nova de mãe, enfim, me situei no que estava acontecendo de fato, Sim, porque o primeiro a gente tem que filho se situar, primeiro filho. é assim uma bomba que cai no colo. A gente acha que vai entender o que tem que ser feito quando tá grávida, mas meu Deus, quando não é. Não vem manual, não vem manual. Não vem manual, a gente vai descobrindo, sofrendo. Assim. É na dor. Isso. É na dor. Não, Tá? e cada criança é uma, né? Tem as que maravilhosamente dormem a noite inteira. A minha filha acordava 12 vezes por noite. Nossa. É, sobre isso, entende? Um Então, como é que zumbi. tu organiza as coisas? No Não, dia não seguinte, organiza. eu não era gente, né? Não tinha condições. Então, eu precisei ter esse processo de uns 6 meses para depois retomar. Então, eu recomecei todo o meu negócio, praticamente do zero. Então, fui em busca de uma carteira de novo, comecei. Nisso tu já tava sem estagiária aí. Sim, tava sem A Maria estagiária. já foi. Maria já foi, né? Porque, Volta, Maria. tipo isso. Que daí a Maria já tinha até ido para outro estado. Ai, acabou. Se foi mesmo, acabou mesmo. Não, se foi real oficial, né? E como eu não tinha cliente mesmo, né? Disse, bom, vamos ter que começar literalmente do zero. Então, começa todo um trabalho de
vai conversando com os amigos, com os conhecidos, vai fazendo um projeto aqui, outro lá, e aí retoma toda a parte de indicação. Então, eu ofereço uma entrega muito boa do meu trabalho, então eu tenho um retorno muito grande de indicações de clientes satisfeitos com o meu trabalho, e isso me ajudou muito a retomar. Então, aos pouquinhos, eu fui montando. Aí, vem o ano de... Pandemia. Pandemia. Tem pandemia? É verdade, a gente ainda teve a pandemia no meio do Sim, negócio. teve a pandemia. Tá, teve a pandemia. Que daí, os primeiros meses da pandemia foi aquele caos que ninguém sabia o que ia acontecer, porque parecia que ia morrer todo mundo, né? Sim, ia ser o apocalipse. O apocalipse. Uhum. O apocalipse era Sim. ali. Mas o nosso setor deu uma virada de chave. Espetacular! As pessoas passavam mais tempo em casa. Exato. Então, aquele olhar que a pessoa não tinha para sua casa, ela passou a ter. Porque ela não podia viajar, ela não podia ir pra praia, não podia fazer nada, não podia nem ir pro mercado, né? Então, o que ela tinha que fazer? Olhar para dentro da casa dela. Como é que ela ia melhorar o viver dela? E aí, ela começou a entender que, de fato, a pandemia, eu digo, olha, é até feio, né, falar, mas ela trouxe pra nós... Foi feio, mas foi muito bom. Mas foi muito bom. É sobre isso. Porque ela fez as pessoas entender o valor do nosso trabalho. Não é só fazer um projeto de um móvel. É criar uma experiência dentro da casa da pessoa. É trazer conforto. É fazer com que a pessoa se sinta acolhida. Que ela se sinta bem. Que aquele seja o melhor lugar do mundo para ela. E isso que, então, abriu todos os horizontes. Até então, eu não aparecia no Instagram. Eu usava o Instagram só pra postar. Eu ia te perguntar isso. Nesse momento, como é que era o movimento das redes sociais? Porque tu era muito boa na indicação. Isso, e eu tava confortável. Muito confortável. Indicação é bom, maravilhoso. Depender dela. Mas não dá. Depender dela... Não dá, porque tiro uma no hora pé. cessa. Dá um porque intervalo. Uma hora cessa. Né? Exatamente. Abre um espaçamento de tempo longo. Não dá. Ninguém... E olha, gente, seguinte, já passou aqui no Clarimancast alguns arquitetos. E, gente, não existe pessoa que sobreviva de indicação na sua vida empresarial madura o tempo todo. Não existe. Não dá. Sempre vão ter intervalos. Isso aí. Quando não cessa. Exato. Que é o mais comum. Que é o mais comum. Que é o mais comum. Porque as indicações, geralmente, elas começam de uma rede de relacionamento próxima que tu tem, né? Então, são os amigos, são os vizinhos, são os parentes e tarará. Mas aí ninguém tem obra o tempo todo para fazer. Porque vocês têm ainda um desafio de não é só achar o cliente certo, o teu cliente ideal, mas como achar o cliente ideal no momento ideal. Exato. Então, existe... Porque provavelmente pessoas às vezes te procuram, Dani, mas elas têm... o apartamento vai ficar pronto em 2025? Isso aí. Obra longa. Obra longa. E aí, o que a gente fala até lá? Isso aí. A obra que eu gosto de trabalhar, que é essa do momento que a gente pega na planta ainda, que ela nem começou, é uma obra que a gente vai estar falando de 2 a 3 anos para ela ser concluída. Eu não vou viver 2 ou 3 anos com só uma com cliente. obra. É inviável para qualquer escritório, né? Tudo quebra? Exato. Não tem valor que eu possa cobrar que compense tu ficar 3 anos só com um cliente. Então, então a obra, a gente vai trabalhar ela em etapas também. Então, vai ter uma demanda inicial maior, vai dar um intervalo de tempo que não vai ter nada para fazer nela. E é esse intervalo de tempo que precisa ser preenchido com clientes novos, com obras novas, né? Fazendo toda essa Para tu criar um fluxo de negócios para tu... linguagens técnicas de venda, para você encher o pipeline. Encher o teu funil. Exatamente. Maravilhoso. E aí, com essa questão da pandemia, que todo mundo estava em casa, eu pensei, meu Deus, eu não vou ter as trocas diretas de ir para a loja, fazer os acompanhamentos e postar muita foto. Como é que eu vou interagir com esse meu cliente? Vou ter que aparecer, né? Ai, vai ter que aparecer na rede social. O primeiro story, E aí, Fernanda. como foi começar isso? Eu me tremi toda. Eu não esqueço como ele foi. Não esqueço. Horrível! Péssimo, mas foi sucesso. Tu vê, Porque né? saí da caixa, entende? Ninguém era habituado. Quem acompanhava o meu Instagram não estava acostumado a me ver.
via o meu trabalho, via uma foto do pé, via uma foto da obra, uma foto do móvel. Mas a Dani falando, se movimentando e mostrando o negócio, o pessoal foi à loucura. Sucesso já no primeiro Stories. Meu Deus do céu. Sim, eu lembro, eu tinha ido fazer uma medição de um apartamento. E eu tinha várias medições agendadas para aquele dia. E eu fiz um story bem ridículozinho, assim, sabe? Tipo, o primeiro... Tu achas ridículo, Sim, né? isso. Uhum. Aí eu fiz uma foto lá da obra em si. E quando eu tava saindo da medição, eu fiz o story, tipo... Ai, galera, saindo dessa obra e indo pra próxima. Enfim, pensei, vou começar assim, vamos ver o que dá. Meu Deus... Adorei! Nossa, que linda que tu tá! Meu Deus, tu tem que aparecer mais vezes. Olha que deu bom! Que deu bom. Olha que deu bom. E aí que eu comecei, então, a pensar, tá, então nós vamos ter que trabalhar em cima disso aqui. Mas também não é só aparecer dizendo, oi, galera, tô indo pra outra obra, né? Então, vamos ter que tem trazer mais coisa. conteúdo. E aí fui, então, fazendo esses movimentos. Fui mostrando um pouco das visitas técnicas, explicando um pouco das criações, o porquê de algumas coisas. E aí, nisso vai gerando as interações, né? Tá, e nisso tu ainda tava sozinha no escritório. Ainda tava sozinha. E aí... teu faturamento, como é que era, Rafa? Mais ou menos. meu- Tu pode abrir sobre números, se é confortável pra ti? Tudo bem. É que, gente, abrir sobre números nesse nicho de arquitetura e design é quebra de tabu. Não, assim, ó. É tabu. Vai ser polêmico na minha cidade. É? Aham. Tu que sabe. E isso é legal tu até tu trazer, né? Que tu vem de uma É. cidade pequena. Quantos habitantes tem na tua 30 cidade? mil habitantes. Ela é uma cidade bem de interior. E o que tu acha dessa galera que traz assim, mas é que eu não tenho por onde crescer porque minha cidade é muito pequena? Ah, gente, né? Vamos abrir os olhos, né? Vamos abrir os olhos, porque nenhuma cidade é pequena o suficiente pra te limitar. Tem 30 mil habitantes. 30 mil habitantes é pouco? Depende, né? Eu acho que 30 mil clientes é legal. Então, ela é uma cidade de um PIB bem bom. O PIB é interessante. É a brincadeira que eu trago, né? Depende, né? Ai, Fernanda, mas eu tenho muito pouco seguidor, porque não funciona pra mim, porque pra ti é fácil, porque eu tenho bastante seguidor. Pra mim é difícil, porque eu tenho pouco seguidor. Aí eu digo, gente, mas isso aí é uma métrica, né? Isso é uma métrica, né? Vamos lá, 4 pessoas é muito ou pouco? Depende. 4 seguidores no Instagram, pouco. 4 pessoas num beco escuro de noite, É muito. bastante. É isso aí. Depende. É isso aí. Vamos sintetizar números, então. Pra não causar muito polêmica na minha Tá, cidade. sintetiza como tu Tá. te achar confortável. Naquela época, eu faturava 1/3 do que eu faturo hoje. 1/3. 1/3. Isso Ok. aí. E aí, então, eu estabilizei o escritório de novo e a demanda começou a subir. E aí, eu contratei de novo uma Estagiária. maravilhosa. Quem é dessa vez? A Maria, A outra. Luísa. A Luísa. Luísa que está comigo até hoje. Ó, isso foi quando? Luísa foi 2020. 2020. Da pandemia, tá. Isso aí. Porque o que eu notei? Como a pandemia trouxe uma demanda absurda, né? Então, eu precisava me dedicar a criar os projetos e fazer o atendimento ao cliente. Então, a Luísa, ela veio para montar toda a parte técnica para mim. Eu desenvolvi junto com ela o padrão que eu queria de apresentação técnica, de detalhamento técnico para fazer as orçamentações. E ela entendeu assim, ó, perfeitamente. Luísa tem todo o meu coração. Olha aí, Luísa. Viu? A Luísa vai assistir esse episódio. Vai. Tem que ter comentário da Luísa no YouTube. Mínimo, Lu. Mínimo. E aí? Então, a Como é que Luísa, foi? ela estava se formando em design de interiores. E isso foi outra coisa que eu quis buscar na época que eu fui contratar uma nova estagiária. A Maria, ela era estudante de arquitetura. Arquitetura. A faculdade de arquitetura, ela dá uma noção de zero de interiores. Ela é muito focada Eu não fazia ideia disso. Então, eles têm, em média, 2 disciplinas no máximo, que é focada no design de interiores. O arquiteto hoje que trabalha em interiores é um arquiteto que buscou e se especializou na área. Porque pela faculdade de arquitetura sabe um total de 0. Entendi. Esse é outro ponto polêmico, mas enfim, deixamos... Vespero. não. Opinião dos arquitetos, não tem problema. Mas, ó, pra deixar o Vespero mais tranquilo, por exemplo, tanto o designer quanto o arquiteto, tem quantas cadeiras de vendas? 0. Pois é, então tá tudo certo, gente.
Viu? Então, saímos no mesmo nível de venda e empreendedorismo. Zero. Tá tudo Zero. certo. Isso aí. Então, veio a Lu, se formou em design, trabalhou comigo, né? Me deu essa assessoria. E depois veio a Luana. Outra Lu. Outra Lu, as minhas Lus. Então, a Luana também é formada em design de interiores, que também era outra coisa que eu queria, né? Mais uma designer. E aí, a Luísa, ela começou a trabalhar... Ela fazia esse trabalho para mim, mas como uma terceirização de detalhamento técnico. Aí, ela já saiu do ser estagiária dentro do escritório. Ela foi para um nível de terceirização porque ela queria começar a atender os próprios clientes. Mas ela se prontificou a continuar me dando esse suporte, que ela faz entendi. até hoje. Perfeito. Então, a Lu hoje é terceirizada do escritório. Então, ela faz os nossos detalhamentos e ela tem os clientes dela. E a outra Lu é tua funcionária. A Luana é meu braço direito, esquerdo e tudo que dá. Então, eu e a Lu fizemos o campo de frente do escritório. A responsabilidade técnica, ela é sempre minha, até porque o escritório leva o meu nome e sou eu que faço toda a parte da venda, do start, digamos assim, do negócio. E a Lu vai me dando assessoria. E maravilhosa. E aí, graças a ela, que eu consegui sustentar este ano de 2023. Porque daí, 2022, caiu a nova bomba no meu colo, né? Esse episódio, eu não sei qual vai ser. Depois, quando termina o episódio, eu sempre pergunto pra pessoa que eu entrevistei, me dá uma ideia de tema para o episódio, né? Porque a gente conversa por várias coisas, e cada um, né, escolhe mais ou menos o tema que acha. Esse episódio, eu acho que vamos ter que puxar num tema, assim, sobre família. Faz total sentido. Faz sentido, né, Dani? Demais. Aí, conta, vamos só recapitular que em 2000 e... Quando é que a Maria... eu engravidei. A Elisa Elisa nasceu final de 2019. 2019. Outubro, final de... E aí, tinha caído a casa. Parei o escritório e fechei as portas. Foi horrível? Péssimo. Péssimo. Vamos lá. E tu retomou, voltou, contratou, a coisa crescendo. Dupliquei, funcionário tinha uma, agora tinha duas. Né? O negócio prosperando. Cheguei no meu cliente ideal. Sensacional. 2022, cheguei no meu cliente Como ideal. tu conseguiu fazer isso? Fui trabalhando. Indicação, prospecção e atendimento, né? Então, Como é que tu fazia a prospecção nessa época? Médio, né? Médio. Era mais indicação. Hoje eu vejo que é bem mais ou menos, né? Perto do que eu aprendi nesses 4 meses, eu posso dizer que eu praticamente não prospectava. Eu achava que prospectava. Tu achava que tava arrasando? Achava. Tá, achava. tudo certo. É, isso aí. Mas hoje eu vejo que eu não fazia era nada. Enfim, eu tive um pouco de sorte quase, né? Mas cheguei no meu cliente ideal. Que é o quê hoje? Vamos lá. O meu cliente A é aquele cliente que tem um imóvel acima de 180 metros quadrados. É o cliente que ou comprou um apartamento pronto nessa metragem e precisa dar o acabamento nele. E, principalmente, aquele cliente que vem com a planta para mim. Esse cliente... Esse cliente que vem com a planta. Eu pego no colo já, né? Porque é sensacional ver a transformação que a gente consegue fazer em cima da obra. É aquela coisa assim, a gente revisa a porta, revisa tamanho de abertura, revisa a posição de parede, faz o estudo prévio de layout antes da casa começar a ser construída. Então, o que eu explico para as pessoas? Tu vai estar investindo num processo que vai te trazer economia. Porque tu vai evitar quebra-quebra, tu vai evitar retrabalho, tu vai ter os pontos que tu precisa dentro da tua obra, nem a mais, nem a menos, e tu vai ter a casa com a tua cara, do início ao fim. Sensacional, é tudo que a pessoa quer. Exato. Perfeito. Então, esse é o cliente padrão do escritório. E aí, o que aconteceu em 2021, foi? 2022. 2022, tudo indo bem. Tudo indo crescendo. Bem. Fevereiro de 2022, eu engravidei de novo. Até aí... Tava mais ou menos assim, tá dominado, já fiz uma vez, posso fazer de novo. Segundo filho tá ótimo, né? Era mais ou menos um planejamento, assim, se vier o segundo... Ok. Não foi acidente, então? Foi. Foi? Mas foi um acidente que não seria tão acidental, assim. Tudo bem. Um acidente eu bem já fiz isso uma vez. Não, isso. Né? Sobrevivi, reconstruí, tá tudo certo. Isso aí.
Até eu descobri que eram 2. Aí foi um acidente. Até descobrir que eram gêmeos. Gente, assim... Não, eu te falei pra ti, né? A gente tava não sabe, a gente tava almoçando antes, né? E conversando, e eu perguntei pra Dani, mas quando tu descobriu que eram gêmeos, fala a verdade pra mim, tu chorou, né? 3 e não meses. era de alegria. Tu chorou, né? 3 meses. Terapia intensiva por 3 meses pra lidar com a o novidade. fato- Com o fato de serem gêmeos, não com o fato de eu estar grávida. O fato de eu estar grávida tava Tava tudo tudo certo. bem, mas gêmeos, Mas gêmeos? Gente, gêmeos, eu tinha uma filha, fui pra 3. tu pulou umas fases. Então, você tá entendendo? E aí, voltamos pra estaca zero de novo. Porque eu pensei, agora acabou. Agora Se é eu- verdade, agora ferrou. Não, eu pensei, se eu achava que naquela época da Elisa eu tinha lascado com tudo, essa é certeira. Essa é certeira. Eu olhei pra Luana, o dia que eu contei pra Luana, E aí? ela parou, ela me olhou. Coitada, ela não teve reação também, ela não sabia se me abraçava, se ficava feliz. Nesse tipo de coisa, a gente não sabe se a gente dá parabéns ou não. Porque chega, dá uma dúvida. Né? Não sei como é que as pessoas sabem se têm ou não filhos, mas assim, dá dúvida nessa hora. dá Entendeu? dúvida. Ainda mais quando as pessoas já têm um filho. Entendeu? Aí tu fica Isso. assim, espera a reação da pessoa pra saber se ela vai chorar ou vai sorrir, pra ver o que tu faz. Não, né? eu contei pra Lu chorando. Já contei Eu chorando. já imaginava. Já de cara, assim, já contei chorando. E, gente, nada de errado com criança, pelo amor de Deus. Eu adoro não, essa filha. eles são mas, o gente, amor da minha vida. Eles são o amor da minha nem vida. te imagina mais sem eles. Não. Eles são umas delícias, uns gordinhos maravilhosos. Mas Tá na tudo certo. hora... Mas que, cara, é muita coisa, assim. Não é só ter dois, 3 filhos, no meu caso, né? É o meu negócio que depende de mim. O meu trabalho. A carreira que eu tava batalhando e eu tava chegando onde eu queria. São 2 crianças de uma vez só. Eu sabia já o que era ter um recém-nascido em casa. Aí eu ia ter 2 Não, e recém-nascidos em casa. a Elisa tava com quantos anos? A Elisa tava com 2 anos quando eu engravidei. Aí eles nasceram, eles são os 3 de outubro. E eu também. Somos todos... Tudo libriano. Não, a Elisa é escorpião pra mandar na casa, né? Ah, bom. Tem uma pessoa pra mandar na casa. Gente, eu não entendo nada de signo, mas eu sei que Sim. Libra é bom. Sabe por quê? Porque minha mãe é Libra. Não, Libra é maravilhoso. E Libra é maravilhoso. Minha mãe Sim. é uma pessoa zen. Entendeu? Isso, a gente não quer conflito com ninguém. Exato. Libriano não quer guerra com ninguém. É isso aí, é isso aí. E a Elisa é a que manda. É fato, né? Escorpião manda. E então, no que eles nasceram, a Elisa fez 3 anos. E aí, agora, esse ano, então, eles fizeram 1 ano, a Elisa fez 4. E aí, eu tô hoje com 2 bebês de 1 ano e 2 meses, que estão completando 1 ano e 2 meses hoje. E a Elisa com 4 anos. Então, eu tô com 3 crianças pequenas em casa e eu tive o meu ano de maior faturamento em toda a minha história. Que loucura. Meu Deus, não sei nem o que falar. Cá, vamos explorar isso aí, mas para tudo, né? Para tudo, vamos explorar isso. Como foi esse ano? O que mudou? Mudou que, a partir do momento que eu descobri que eu tava grávida, eu não entrei em colapso como da outra vez. Vamos começar por aí, né? Já... Eu tinha uma equipe já alinhada. Então, Sim. a Luísa sabia exatamente o que ela tinha que fazer e a Luana já sabia exatamente o que ela tinha que fazer. E eu sabia o que eu precisava fazer para as 2 continuarem seguindo o fluxo. Então, afinei um pouco mais elas 2, fiz reuniões presenciais com elas no escritório, expliquei como eu queria que elas conduzissem as coisas. Eu não sabia como ia ser a minha gestação. A gestação gemelar, ela tem um risco agregado com relação a uma gestação normal. É uma que requer bem mais cuidado que uma gestação... Mas eu tinha muita probabilidade de ter um parto prematuro, que graças a Deus não aconteceu. Eu podia ter que ficar de cama e não sair mais, que graças a Deus não aconteceu. Então, foi uma gestação maravilhosa, assim. Eu precisei parar de fazer visitas porque eu não conseguia caminhar. Gente, você não sabe, a Dani... Quanto mede lá? Ai, gente, eu meço 1,56 m. É, porque gente, eu sou alta, né? Quem não começa ao vivo, eu sou alta, né? Eu olhei pra ele, nossa, eu não te imagino grávida de ver gêmeos, entendeu? Ninguém imaginava. Todo mundo me dizia,
eu não sei como tu vai carregar 2 filhos nessa tua barriga. E eu fui até as 37 semanas. Uma gestação normal, ela pode ir até 40, e eu fui 40, até 37. 41. Então, assim, ó, eu fui maravilhosa. Tá sensacional. Isso aí. E as gurias... a Luana, então, ela começou a tomar... Aos poucos, nesse ano, ela foi tomando o campo de frente dos atendimentos. Eu fui conversando com os clientes. Os meus clientes são maravilhosos. Ai, quando a gente sabe, tem a função do cliente ideal, Ai, sabe? é outra vibe, né? Não, assim, eles são ótimos. Porque daí eu expliquei, eu fiz reunião presencial com todos, expliquei a situação, a novidade. Todo mundo me disse assim, ó, vai tranquila, tá tudo certo. Te deram segurança pra Me tu deram continuar. segurança, isso aí. Então, a Lu foi assumindo as conversas, os contatos ali na finaleira, que eu não conseguia mais sair para atender. Ela foi dando atendimento e eu não parei de fechar contrato. Essa foi a diferença, Fer. O que da outra vez tu parou. Antes da metade do ano, eu já Sim. parei de fechar contrato. Esse ano eu tava ganhando quase e eu tava fechando o contrato. Os clientes não pararam de nos procurar, porque eles viram que o meu trabalho seguiu. A Lu assumiu o meu Instagram. Ela assumiu o campo de frente, ela mostrava as obras acontecendo, ela mostrava o trabalho e ela mostrava que as coisas estavam E tu andando. aparecia nessa época? Ah, muito pouco, eu tava exausta. Meu Deus, tava inchada. Aí de vez em quando, assim, eu aparecia. Só de vez em quando. Sabe, tipo, gente, não nasceu ainda, tá? Tá Porque, tudo bem, tá tava aqui todo mundo ainda. ansioso, foi quase um diário de gravidez o meu Instagram. Isso é legal, foi tipo storytelling, negócio. Isso aí. E o pessoal acompanha. Era muito legal, porque daí o pessoal acompanhava e me pedia como é que eu tava, como é que tava sendo a experiência e tudo mais. E aí, eu e a Lu, a gente se dividia. Então, eu contava sobre a gravidez e a Lu contava sobre as obras, né? E isso foi gerando muita conexão com as pessoas, né? Até de pessoas, mulheres que queriam engravidar, ou mulheres que idealizam ter uma gestação gemelar. Então, fui criando várias conexões novas. Mas o fato deles verem que a gente estava com obras gigantes, obras de 600 metros quadrados em andamento. E elas viam que essas obras continuavam andando. Então, elas não tinham medo de... Elas sabiam que eu estava grávida. Mas não tinham medo de continuar pedindo contrato contigo. Isso aí. Então, eu conversava, a venda sempre foi comigo, o contato sempre foi comigo. Eu fazia chamada de vídeo. Eu fechei vendas por chamada de vídeo, porque eu não fazia mais atendimento presencial. Não, né, não era viável para mim ficar me deslocando. Uhum. E eu fechava os contratos, o pessoal sentia essa confiança e a gente ia tocando, sabe? Então, foi uma experiência, assim, o que era para ter sido uma tragédia foi sensacional. Quase uma pandemia interna. Tá, aí chegou 2023, vamos lá, 2023. Aí tu começou 2023, tava indo, já sabia que era teu cliente ideal, o Instagram tava indo bem, né? Tu já estava fazendo, tu me contou que fez curso de gestão, estava indo bem no escritório, fazendo... O que aconteceu? Que aconteceu que tu teve que olhou para vendas? Porque tu já estava vendendo bem. Sim, Em tese, era né? só a indicação. Mas isso te incomodava? Me incomodava. Mesmo fechando bastante coisa? Mas só que daí dava os intervalos, Fer. Ai, como é que eram os intervalos? Então, teve um mês inteiro, eu não me lembro se foi de maio ou junho, por aí, que eu não tive nenhuma solicitação de orçamento. Bateu pânico? Pensei, Pânico. não Bateu. tá certo isso aqui. Não tá certo isso aqui. A gente tá com obras legais, a gente tá com clientes maravilhosos, mas pode vir a parar o fluxo a qualquer momento. E não podemos parar o fluxo. Então... Aí, o que tu fez? Aí eu te descobri. Mas tu tentou alguma coisa antes, não? Eu não sabia nem por onde... Eu tinha intenção. Queria. Eu queria, mas eu não sabia por onde começar. Daí, conversando com a Adri, né, que é minha colega, que é designer também, ela me disse,
eu descobri uma mentoria em vendas, assim, que é faca na bota. É tipo, é direto o negócio, porque eu não tenho paciência pra mimimi. Eu não tenho tempo, né? Quem tem 3 filhos não tem tempo, assim, tem que ser objetividade. Ou é isso, ou é azul, ou é amarelo. Não dá pra ficar no laranja. Lá no meio termo. Não dá, né? E aí, então, eu fiz aquela imersão do sábado contigo, que foi um dia inteiro que tu deu Tu tava na imersão de setembro, né? Isso aí. Aham. E aí, então, a Adri me falou que ela tinha feito essa imersão, e aí ela entrou pra mentoria. Isso aí. E aí, ela me disse, vai ter uma imersão de novo. Daqui a pouco, dá uma olhada pra ver se te atende, se é o que tu tá buscando. Porque nessas conversas com ela, eu comentei. Eu disse, Adri, eu tô um pouco receosa que daqui a pouco deu uma parada de novo, né? E que super ok, né? Mas que legal que tu te antecipou ali, né? Isso. E claro, além dessa preocupação que eu tinha de parar, eu queria seguir nesse... Eu tinha alguns clientes de alto padrão, mas eu queria buscar mais. Eu queria direcionar todo o meu negócio para esse tipo de obra, para essa obra em planta, para essa obra personalizada, para todo esse trabalho que a gente dedica corpo e alma, assim, que a gente pega o cliente pela mãozinha e diz, não, isso e isso, para te ter esse resultado. Qual é o resultado que tu quer? Esse? Tá, então nós temos que fazer isso, sabe? E aí, então, eu fiz aquela imersão no sábado contigo, que daí tu passou todos os pontos básicos do que era a entrega, e eu pensei, é isso aí. É muito bacana essa imersão. É uma imersão que esse ano, 2023, para datar esse episódio, a gente tá em... 1 de dezembro. Hoje é o 1º de dezembro de 2023. E é legal datar esse episódio, porque apesar de datar, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ver daqui a 1 ano, 5 anos, 50 anos, e vai estar super atual ainda, entendeu? Então, é bom datar que essa imersão eu fiz 3 vezes esse ano. Fiz em julho, setembro, e vai ter uma amanhã, né? Dia 2, quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado aí um tempo que eu já fiz essa imersão de dezembro. E é muito bacana essa imersão, porque quando eu desenhei ela, eu desenhei baseado no quê? Baseado nas coisas que vocês me traziam. Nas dores que a gente Claro. sentia, né? Qual é a grande dor, né? Designers e arquitetos? Captação. Disparado. Captação a primeira dor mais latente desse nicho. Segunda, precificação. Então. Daí eu vi muita coisa. Precificação. Sim. Precificação é uma dor. E é muito, tipo assim, poxa, mas dar preço, né? Dar preço não deveria ser um problema, mas nesse sentido de vender serviço, ainda mais um serviço assim de alto valor agregado, porque é um serviço longo, né? É que sabe o que acontece, Fer? A gente sabe o que a gente entrega para o cliente. Só que, às vezes, a gente não expressa direito na hora de ofertar a proposta para o cliente o que, de fato, a gente entrega. Não é só um projeto. Não é só uma planta. Não é só uma escolha. A gente está entregando o lar de uma família. A gente está entregando o sonho, a gente está entregando a obra da vida deles. É grande, né? É demais. É uma economia de uma vida para construir. E falam, né, que o sonho é o sonho da casa própria, o sonho da casa própria. Pô, é um sonho mesmo, né? Exato. A casa própria do jeito que você quer. Uma casa, hoje, tu construir uma casa, tu tem um valor considerável Alto. que tu vai destinar. Entre tu fazer a construção civil como um todo e finalizar ela, até tu dizer, agora eu posso botar minhas roupas dentro do closet, porque tá pronto. Até tu chegar nessa etapa, muito dinheiro rola, dinheiro. né? E aí tu ter certeza que aquele imóvel, ele vai comportar a tua necessidade do dia a dia, que a tua funcionária vai conseguir cozinhar ali sem estragar a tua cozinha em menos de 1 ano, que teus filhos vão poder usufruir do quarto e ter um crescimento dentro de um mobiliário, um mobiliário que propicie uma autonomia, uma evolução cognitiva daqui a pouco, não é só um projeto. Tem muito mais envolvido. É muito mais. É tu chegar em casa morto de cansado no final do dia de um dia estressante, tu ir tomar um banho e ligar só uma luzinha de LED com um sonzinho ambiente. Sabe?
É isso. É sobre a experiência de voltar para casa. Sabe que tem um amigo meu que ele me comentou sobre isso, um colega meu de mentoria, e ele é mentor também, e aí ele estava me contando que como ele deu uma aula lá para o pessoal da VMind Arc, e aí ele até falou, nossa, quando eu era menor, na casa dos meus pais, né, eu me dava conta, hoje olhando para trás, eu me dava conta que eu passava um tempo na rua, brincando, não sei o que, e eu meio que procrastinava voltar para casa. E eu não sabia exatamente por quê, mas a verdade é que eu não gostava muito da minha casa. Ela não acolhia. E então eu não queria voltar para casa. Mas olha que coisa louca, eu diria se dando conta disso, né? E quantas pessoas, né, passam por isso hoje, né? De isso não se gosta. identifica. Não se identifica com o próprio lar. Então, isso eu vejo, assim, às vezes o pessoal traz para nós referências do Pinterest sobre a casa, né? E aí, dá pra fazer tudo no Pinterest sozinha, né? Não, isso. É isso aí, faz um print lá pro marceneiro, né? E a identidade foi por água abaixo. Foi. E aí tu vai ter uma casa que não é a tua casa, porque ela não tem nada a ver contigo. Tu achou bonito, mas é a tua cara. Quando tu entra naquela sala, tem lá uma memória... Tem um objeto que te remeta a alguma coisa que dispara o teu coração, que te traz uma lembrança de uma viagem que tu fez com a tua esposa, tua lua de mel, o nascimento da tua filha, o quartinho. Gente, eu amo fazer o quartinho das crianças. As grávidas, elas enchem os olhos de lágrimas, assim, e eu quase choro junto, porque eu não tô só entregando um quarto. Eu tô entregando o quarto da filha do casal. É, quase um templo ali, do amor da vida deles. É o maior plano, né, da pessoa, né? É isso, entende? A partir do momento que um casal que não tem filhos engravida, o quarto do filho vira o principal ambiente da casa. Uau! Verdade isso. Não é? Verdade. Não Quando eu engravidei da Clara, né, e fui montar o quarto dela... A gente ainda morava num outro apartamento, né? E aquele segundo... A gente era um apartamento, eram 3 quartos, mas a gente abriu para sala, a gente pegou o living estendido, que tinha na época, né, a opção. Uhum. Quando eu noivei com o Rafa, ele já tinha comprado esse apartamento, né? Então, né, eu meio que entrei ali, né, na coisa. E aí ficou, né, na nossa suíte, um outro... dormitório. E aí ele já tinha planejado fazer um guarda-roupão. É como se era pra ser a casa de um cara solteiro, né? Mas, né? Beijo, amor. Aí a pessoa que entrou, né? Então, tinha um baita de um armário gigante, assim, tipo, no nosso, né, closet e nosso quarto. Aí engravidei. É claro, eu falei, bom, eu vou ter que pegar esse quarto aqui, vou ir fazer a adaptação. Mas eu lembro que... eu fiz a adaptação de um quarto para ser o quarto da minha filha. E foi super assim. Eu lembro que nossa, de pensar nos detalhes. Toca, né? Toca. E tu não mede esforço. Tipo, eu lembro eu queria procurar um papel de parede e eu queria tudo cores neutras. Eu não queria nada muito... existe uma temática por trás do quarto, né? A mãe idealiza, se é menina... A poltrona de alimentação era uma coisa importante, sabe? Eu tinha um negócio com a poltrona. Sim, sim. E o berço. Eu lembro que foi tudo assim, muito, muito, muito pensado. E é isso, Fer. Quando eu te digo que o quarto... O casal pode ter trabalhado... Eu tenho vários clientes que eu planejei a casa toda. Eles ainda não tinham filhos. Ficou o quartinho vazio, né? E aí, eles voltaram pra gente fazer o quartinho da criança. A vibe é totalmente diferente. Tudo que eles deixaram de investir... nos outros ambientes... Tu até pensa, isso aí não vou fazer... Não temos mas limite. Mas pro quarto da criança... Não, pro quarto da criança eu lembro disso, Dani, muito legal, agora tu fica falando, eu tô me recordando. Eu lembro que eu escolhi um papel de parede, por exemplo, uma parte da minha sala, eu botei um papel de parede. A gente foi olhar e tudo, e olhava, eu gostei desse. Achei esse aqui vai ficar legal, não sei o quê. Mas era super caro. Eu falei, não. Então vamos num outro aqui e tal, né? Acho então, merecido. aí escolhi um com custo-benefício legal, ficou bonito tudo. Mas pro da Clara, eu bati o olho, é esse, acabou, nem sabia quanto é que era. É isso aí. E comigo foi assim também. Quando eu fui desenhar o quarto da Elisa, meu Deus do céu, eu só olhei pro Marcelo e disse, tu apenas me deixa.
Tu apenas me deixa que esse momento é meu. Liberdade criativa. Acabou. Isso aí. Acabou. Isso aí. Dominei. Então, esse é outro ponto que... por isso que eu digo, nunca é só um projeto. É sentimento, é uma vida, é uma história, é uma família, é um lar. Que até representa os anos de trabalho, os anos de conquista daquela família, né? Exato, exato. E, além de tudo isso que é o representativo para o cliente, que é o que ele sente, existe toda a parte por trás disso que a gente lida pro cliente, que é a parte da mão de obra. Eita. Ai, lascou-se. O tanto de problema que a gente resolve sem o cliente ficar sabendo. Tu nem... Deixa assim. Só Deixa BO, assim, só BO. deixa assim. BO de obra. Que tem aquelas coisas assim, o eletricista ligou porque não sei o quê, daí apareceu uma viga que não tinha viga, daí apareceu uma coluna, daí não dá pra botar a tomada. E aí a gente vai lá, deixa resolvido, o cliente nem sabe. Ele não precisa se incomodar com esse tipo de coisa, porque ele tá no trabalho, ele tá envolvido com as suas coisas, com a sua família. Daqui a pouco ele tá viajando, tá de férias. Voltou, tá tudo certo. A obra seguiu. As coisas aconteceram, a gente já resolveu. Esse é problema nosso, não é problema do cliente. Isso é maravilhoso. Soluções, né? Tá, aí tu pegou, tava nessa função de indicação, começou a acender a luz amarela do tipo, poxa vida, não tem períodos de baixa. E aí? Aí a Adri falou contigo. Aí descobriu alguém, uma louca falando de captação na internet. Adoro isso, gente. A doida falando. Não, e aí eu gostei muito da tua... Imersão. Gostei muito fiz a imersão, eu vi que os tópicos que tu colocavam ali eram praticamente todos uma novidade pra mim, porque se era pra falar mais do mesmo, não... Aquilo que eu mostrei na imersão pra ti foi... Gente, espetacular, né? Nunca tinha... Não, é aquelas... Novidade total. A gente é focada no projeto, na obra, na resolução de problemas. A parte da venda, ela é aleatória na nossa cabeça. É aleatória, adorei. Como aleatória. assim aleatória? Ela vem, ela vai, ela não tem um fluxo, entende? Ela não tem um parâmetro, uma direção. Pode ser que seja isso, mas daqui a pouco é aquilo. A gente não consegue ter uma linha pra seguir. Um processo, né? Não. No projeto, a gente já tem o processo. Mas na venda, não. Na venda, não. A gente faz seja o que Deus quiser. Tipo... é sensacional isso, né? Conta com Deus, com o humor do cliente, talvez. Isso. Que o primo vai casar e construir, assim vai embora, entendi. Né? Ai, imagina se dependesse disso, gente. O tanto de gente que tá quebrada. Então, e aí eu vi que tinha toda uma questão... Bom, eu tinha bem definido o público que eu queria seguir... E aí eu vi que temos alguns posicionamentos a corrigir, algumas linhas diferentes a seguir e abordagens diferentes que a gente pode fazer para chegar nesse público. Porque como é que eu vou... A minha dúvida maior sempre foi, como é que eu vou chegar num cliente de alto padrão? Eu não moro numa casa de 600 metros quadrados. Aí como é que eu vou chegar para esse cliente que mora numa casa ou que mora nessa casa? Porque não é a mesma coisa. Isso aí. Bloqueios. Bloqueio? Nada a ver, né? Nada a ver. Porque o meu profissionalismo não tem nada a ver com o a tamanho metragem da obra casa, do cliente, né? Mas tem muita gente ainda que pensa assim. Tem. Mas não tem absolutamente nada a ver. Outro dia eu tava vendo uma live que a pessoa falou o seguinte, né? Ela falou assim, tava na função de arquitetura. Mas eu busco assim, eu comecei faz pouco, mas eu busco atender clientes de alto padrão. Eu quero isso, eu quero mirar nisso, porque é o meu desejo, é o meu sonho. Aí a pessoa, aí a orientação foi, né, na live que eu tava assistindo outra pessoa, mas começa baixo. Assim, pega apartamento de 40 metros quadrados. Foca nisso. Aí depois vai para 50, aí foca. Depois... Não vai direto pro outro. Eu fiquei olhando aquilo e pensando... Gente, não interessa o nível que você tá. Se você é boa no que você faz, você curte aquilo, tem tesão de fazer aquele negócio, né? Sabe que tá realizando sonho, entende que aquilo tem um valor agregado gigantesco. Você pode mirar alto. Pode. Você pode mirar alto.
E eu vou dizer, até deve mirar alto. Não, se tu tem noção da entrega que tu dá, se tu te garante na entrega que tu dá, exatamente. Não tem porquê. Se tu tem um trabalho, pô, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu entrego, eu sinto aquele negócio, eu vivo esse negócio, eu respiro esse troço. Você pode e deve mirar alto. Porque é esse fluxo contínuo no mirando alto, sempre vai vir cliente pós. Claro que não. Vão respingar, né, outros tipos de coisa, mas Sim. tu vai criando posicionamento. Mas o mais legal, Dani, é que assim, as pessoas às vezes querem mirar alto, cobrando preço de quem mira baixo. Aí não faz sentido. É isso aí. Eu hoje, Fer, eu recebo solicitações de orçamento de obras ali 200, 300 metros quadrados. Eu monto a minha precificação, eu passo para o cliente tudo e eles me respondem que eles têm orçamentos pela metade do preço. Metade? Metade do preço. E o que tu responde quando eles falam isso? Boa sorte. Boa sorte. O meu negócio hoje não me permite fazer esse valor para ti, porque eu sei o que eu vou entregar. A outra pessoa eu não sei. Se tu te sente confortável em fazer com ela, ok. Tudo certo. Se tu quiser voltar e falar comigo depois, também não tem problema. Já aconteceu outros casos assim. Deixou as portas abertas e já deu. Gosto dessa. Essa resposta é boa, hein? E funciona porque eu falo porque já aconteceu. Eu já tive Sim, clientes. íntegro. Sim, já de fato aconteceu. Clientes que vieram, pegaram proposta no escritório, Mas tinham uma proposta bem mais em conta, voltaram porque a pessoa não dava atenção. Alguma coisa tem que acontecer para ser metade do preço, né, Fernanda? alguma coisa. Não tem mágica, né? Não tem. Eu não tô roubando nenhum cliente com o preço que eu tô passando. Eu sei o que eu vou entregar, eu sei a demanda que me dá. Eu não tô roubando ninguém. Então, eu fico me questionando o que aquelas pessoas entregam pela metade do preço. Alguma coisa que eu faço, elas não vão entregar. Mas com certeza. tem, né, Dani? Eu falo com muitas pessoas desse nicho de arquitetura e design, muitas pessoas, e as pessoas... Eu fico impressionada. Meu problema acontece... Se eu pergunto, qual é o teu desafio em vendas? Quando as pessoas começam a me seguir no Instagram, a gente vai conversando. Aí da próxima eu pergunto qual é o desafio em vendas, e a pessoa... meu desafio... vamos lá. Meu desafio é fidelização, digamos assim. Uhum. Aí, geralmente é captação. Aí, quando falam outra coisa que não captação, deixa eu ir mais fundo aqui, porque eu quero entender, né? Uhum. Aí eu digo, mas vem um fluxo legal de clientes, tudo. Não, captação não é meu problema. Beleza, não é teu problema, show, ok. Então, qual é onde é que tá o problema? É que eu até capto bem, eu vendo bem, e, né? Eu pergunto qual é a tua métrica de conversão. Minha métrica é maravilhosa, de cada 7 projetos eu fecho 5. Eu já tive essa fase. Alerta! Eu já tive essa fase. Alerta! Se você tem uma alta conversão de propostas, o que indica a alta conversão de propostas? Preço tá baixo. Preço errado, preço baixo. E foi isso que aconteceu comigo também. Quando eu comecei o escritório. A gente fica com tanto medo De não ter cliente, né? que Aceita tudo. a cabeça, ela nos engana, né? Demais. Sacanagem. Aí o que acontece? A pessoa fala, se eu baixar o preço... Olha só, a gente, primeira coisa, né? É automático. Não tô vendendo o que eu faço, tô caro, vou baixar o preço. Então, se eu baixar o preço, eu tenho mais cliente. Isso é uma verdade absoluta? Pode ser. Talvez se tu baixa o preço, talvez tu tenha mais clientes. Mas é o cliente correto? Exato. E outra, pra entrega que tu faz... Não, e como é que fica o fluxo? E a indicação, como é que vai ser? Faz com a Dani porque ela cobra mais barato. Daí vira o câncer. Então, eu tive uma fase assim, lá no começo, que eu fiquei como sendo aquela que... Eu entregava uma coisa absurdamente boa, né? Porque eu não diminuía o meu processo e a minha entrega. O meu profissionalismo, ele era o mesmo de hoje... Porém, com um valor que eu não sei nem como eu trabalhava. Hoje, eu não abro nem meu notebook por aquele preço. Porque não é viável para mim. Olha que clareza, né? Isso é muito bacana. Aí, quando as pessoas me dizem isso, e engraçado que foi essa semana, porque como eu estou na função de captação por causa da imersão, eu conversei com muitos profissionais dessa área, eu já pergunto, como é que tá? Mas alto índice de conversão, preço baixo.
Aí eu já sei disso, mas eu tenho que tentar fazer com que a pessoa enxergue. Como tá teu fluxo? Tá tudo bem? Tá pagando tudo? Tá tudo certo? Não sobra. Preço errado. O nosso trabalho, ele tem muitos processos envolvidos. Longo e muitos. E eu percebi que eu tava com a minha precificação muito errada quando eu comecei a abrir os meus processos. Escrever. Simples assim, ó, essa fase Isso eu faço aí, tal coisa. Vamos isso escrever aí. o que faz nessa fase? Detalhado. Eu meço, depois eu monto a planta do CAD, depois eu faço detalhado. Tudo o que eu fazia. Quando eu vi, eu tava com uma lista desse tamanho e eu tava cobrando por isso aqui. E eu entregava isso aqui. Sabe? Aí que eu quando entendi. tu começou a mudar os preços. Mudei os preços e justifiquei quando eu fui apresentar pro meu cliente. É isso, mas é isso porque tu tem isso e aquilo. Alguns clientes aceitam, outros ainda preferem seguir naquele valor da coleguinha que cobra menos, né? Que cobra metade do preço. Bom. Tudo certo. Me doía. Antes da mentoria, eu vou te falar que me doía. Né? Doía? Doía. Hoje eu aprendi o amor ao próximo. Bíblico! Né? Bíblico. Como é que é isso? Explica pra galera o que é isso. O amor ao próximo, a gente é assim, ó. Não deu com esse aqui? Próximo. Pra vender, gente, tem que ter amor ao próximo. A pessoa diz, não, tu chama o próximo, amor ao próximo, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Sem peso na consciência, sem dor no coração. Sim, sempre todo mundo vai dizer sim, é impossível. Não existe essa pessoa. Não existe isso, né? Você vai ter não, mas não tem problema. Só a única questão é tu fazer esses números jogar a teu favor. Quanto mais pessoas tu falar, quanto mais tu captar, maior a chance de tu buscar o teu sim e achar o teu cliente ideal. Aí tu entrou na mentoria, começou a entender sobre o processo de venda. Aí tu tinha os processos desenhados, mas o de vendas não. Não, vendas não. Nem tinha um processo? Vendas né? era... Não tinha. Era aleatório? Isso, era tipo, eu deixava acontecer. Eu não buscava clientes, eu achava, olha só. Achava que buscava. Eu achava que fazendo os stories, eu tava e fazendo os posts no Insta, patrocinando alguma coisa aleatória com um valor ridículo. Tipo, botar 5 pila. Tive uma época que era R$5 por dia. Tipo, 5 pila. Isso aí. Achava que tava abalando. E aí eu vi que não, né? Aí a pessoa pode estar perguntando assim, quem tá assistindo, né? Mas como assim? Então quer dizer que eu tenho que parar de postar no Instagram? Não é isso. Não. Mas esse processo de criação de conteúdo, de stories, de patrocínio, tráfego, é processo de captação? E é importante porém, que seja feito. Passivo. É importante? Sim. Deve ser feito? Sim. Só ele sustenta? Não. Essa é a grande sacada que as pessoas não entendem. Eu não sei o que está acontecendo, não tenho clientes. Temos mais ou menos, até minha última contagem, 7 bilhões de pessoas no planeta. Tem cliente para todo mundo, acreditem. Tem cliente. Existe. Tem Tem todos cliente. os padrões. E de todos os padrões existentes. Mas temos menos pessoas, né? Padrões ok. Mas frente a 7 bilhões de pessoas, mesmo poucos, é uma fatia gigantesca. Dá uma galera. É uma galera. E tem gente. Não tem mercado, Fernando, as pessoas não estão comprando. Elas estão comprando. Só não estão comprando de você. Mas elas estão comprando. O tempo todo tem gente comprando. Todos os dias. Todos os dias tem gente comprando. Então, é muito interessante quando a gente traz essa parte de, tu tem que ter o cliente, tu busca o cliente certo e ainda na parte de design e arquitetura, no momento certo, que tem que ter lá com o apartamento, com o local, tem que repaginar o quarto do bebê, etc. Então, tem que estar o momento certo. Não é assim, eu acho que eu vou começar uma dieta. Amanhã eu vou na Nutri. Pronto. Feito. Tá feito o momento. Sim. Pra galera do designer, da arquitetura, é diferente. É diferente. Às vezes, acontece do cliente vir procurar a gente antes mesmo do arquiteto.
Então, a gente tem que redirecionar ele. Não, volta. Volta uma pá. Olha Posso só. te indicar, o arquiteto, o engenheiro, ele vai fazer isso pra ti. Quando tu tiver isso, aí Vem tu pra mim. vem pra mim. Uhum. Então tem mais uma parte ainda. Sim. Tá, Sim. aí a pessoa tem. Então, é aquele cliente no momento certo. Poxa, Fernanda, então fica mais difícil? Fica. Tu tem que ser muito mais ativo. Fica. O que te deixa com mais responsabilidade na captação ativa. É. Então, se toda uma pessoa normal... É estranho, né? Uma pessoa normal não faz captação ativa, mas vamos lá. Pessoas anormais, meus alunos, meu ecossistema, que fazem captação ativa... Vamos lá, se eu faço uma captação de, sei lá, falo com 10, 15 pessoas todos os dias, busco falar com 10, 15 pessoas todos os dias, pessoas novas, o teu trabalho, ele tem que ser o dobro ou o triplo disso. Uhum. Porque tu tem que achar a pessoa no momento certo. Uhum. Mas a boa notícia, temos boas notícias, gente. Não corta os pulsos. Tá tudo É que todos os dias tem gente no momento certo. Exato. Só que se tu não buscar, alguém vai encontrar primeiro. Ah, isso é certo. Né? Certo. Fato líquido e certo. Alguém encontra. Alguém tá vendendo. Alguém tá Não é vendo. tu, mas alguém tá vendendo. Daqui a pouco o próprio cliente, ele viu um manifesto de um profissional antes do teu e ele já foi para aquele. Já Se foi identificou, direcionado. fechou. Exatamente. E não deu tempo para ti apresentar o teu trabalho, que daqui a pouco era até melhor. Mas o cliente não te viu, né? É aquela coisa, a oferta que você não faz é a oferta que teu cliente não pode compra. comprar. Exato. E aí, quando tu começou, beleza, entendeu? Aí não tinha o processo de vendas desenhado, era ainda aleatório. Aí fez a imersão, opa, aqui tem coisa. Entrou na mentoria. Sei. O que aconteceu dali pra lá? Então, ali eu vi que eu precisava ainda corrigir alguma coisa de precificação. Que é a Né? dor da galera. Isso Uhum. aí, então precisei corrigir com base em todas as entregas que eu faço, precificação. E aí eu vi um norte para captação. Fora da caixa que eu estava habituada, que eu nem tinha caixa, eu posso dizer praticamente, né? Então, coisas assim que eu fiquei, meu Deus. Eu mesma te falei, né? Tu me falou, tu tem que falar com 300 pessoas, o desafio que tu lançou pra nós. Eu faço isso, sou louca dos desafios. Eu faço essas coisas com meus alunos, tá? Mas assim, super spoiler, mas eu faço isso, tá? Porque é pra tu ganhar musculatura. Aham. É pra ganhar musculatura na coisa, né? Uhum. Então, na verdade, o desafio foi de 500 pessoas. Tá. Tá? Foi de 500 pessoas. Mas não se assustem. Existe uma base, uma didática pro meio. Tem. Eu fiquei desesperada quando ela me falou nesse negócio. Não se preocupem, todo mundo E fica. foi um desafio mais hardcore, porque a gente tá no Foi. fim do ano, bater meta, etc. Foi. Então foi um negócio meio hardcore mesmo, mas é pra pegar musculatura. Esse é o desafio. Na verdade, o desafio são 500 nãos. Isso aí, é isso que eu ia falar. Ponto. É a gente aprender a lidar com o não. É o tal do amor ao próximo, que era uma dor que eu tinha. Então, esse foi um desbloqueio já pra mim. O cliente me disse não. Ou o cliente chegou pra mim, não, eu tenho pela metade do preço. Deixa eu ver se eu consigo fazer pela metade do preço também. Era o que eu ia responder. Não, mentira que tu falava isso. E aí, agora, aí depois, não. Não, porque eu entendi que não é viável, não é saudável pro meu negócio. E eu explico isso pro cliente. Não é que eu não quero cobrar metade do preço pra ti. Se eu te desse 50% de desconto agora, tu poderia nitidamente estar me dizendo que eu tava te roubando. E ninguém dá 50% Não. de desconto. Então, se tu fechasse comigo, eu te passei 20, tu tem uma criatura que faz por 10, e eu te dissesse que faça por 10 também, tu poderia me dizer que eu tava te então roubando, tu tá louca antes, né? Claro. Então, eu disse, não é que eu não quero te dar, é que pro meu processo isso não funciona. Então, eu aprendi a ter pulso firme na minha venda. Uhum. E explicar o porquê dos 20 e não dos 10. Perfeito. Isso foi uma coisa Isso. que muda. Outra coisa que eu consegui fazer, que eu não tinha conseguido, nunca tinha acontecido, porque eu sempre cedia no preço. Com isso, eu fechei vendas onde o cliente pagou a mais para mim. Ele não fechou com o de 10, ele fechou comigo. E ele entendeu.
Aí começou a mudar uma chave, né? Nossa, aí é libertador. Aí quando tu vê que tu fez o primeiro negócio, tu viu que tu conseguiu fazer o teu cliente entender o que é o teu processo, o que é a tua entrega, e ele pagou por isso, ele tinha por menos, mas ele escolheu pagar pra ti, pra te contratar, aí tu domina o mundo. Eu fiquei com essa sensação, pronto, agora eu tô pronta pra dominar o mundo. Agora eu tô pronta pra guerra. Isso aí, Pronta pra guerra. isso aí. Sensacional, Dani, sensacional. Isso aí. Tá, e nesses 4 meses... 4 meses já, gente? Será que foi tanto? Nem eu acho, porque eu fiz... Não, foi outubro, então acho que eu Cê- comecei em outubro, tu começou... novembro, dezembro, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, assim, isso é muito legal, porque tu fez o desafio. Aí tu descobriu coisas de ti até, né? Porque venda tem muito a ver também com autoconhecimento. Sim. Lembra que eu te fiz uma pergunta um dia, e foi, eu acho que foi ali... foi na mentoria, não, no presencial que vocês fizeram em Curitiba, que eu participei online, e eu te questionei como é que eu ia atender o meu cliente de alto padrão se é uma realidade diferente da minha. Eu não compro para mim um sofá de 20, 30 mil da Natuzzi, 40, 60 mil. Ainda. Mas vamos, né? Mas vamos, isso aí. E eu ficava receosa. O cliente, eu sabia que ele tinha potencial, tinha poder aquisitivo para comprar aquele sofá da Natuzzi, mas eu automaticamente ia com bloqueio para aquilo. Porque tu achava muito caro. Porque eu achava caro, mas não vem ao caso o que eu acho. E aí então, um hoje grande erro dos profissionais, que é um dos grandes Exato. erros na hora da venda é pensar com o seu bolso. Exatamente. Assim como o próprio valor do projeto. O que é caro pra mim é caro pra ti? Depende. O que é barato pra ti é barato pra mim? É que barato e caro é uma percepção pessoal. Exato. Entendeu? O que eu acho caro, talvez outra pessoa não ache caro. O que eu acho barato, outra pessoa não pode achar barato. Então, eu como agente de vendas, pouco importa se eu acho caro ou acho barato. Porque é a minha percepção pessoal. Sim. O meu trabalho é ofertar. Ofertar o preço correto. Se o cliente quiser comprar a geladeira de 100 mil reais, ele vai ter a geladeira de 100 mil reais, ele. Tá tudo certo. Nossa, que absurdo uma vez. Por que absurdo? Sim, exatamente. Aí tu começa a doutrinar o teu cérebro para começar a fazer o seguinte. Aí, Dani, a gente entra numa camada mais profunda do autoconhecimento que eu falo, que a gente faz em venda. Por quê? Porque quando a gente começa a entender essa coisa do pensar com o seu bolso, por que tu pensa com o teu bolso, né? Tu tem ali tuas métricas, teus parâmetros para olhar o que tu acha caro, o que tu acha barato, o que tu acha muito, o que tu acha pouco. Aí tu começa a reproduzir isso nas pessoas e olha as escolhas das pessoas, começa a vir uma voz dentro de ti julgando aquela escolha. E no momento que a pessoa julga que que o cliente comprar uma geladeira de 100 mil reais, ele é louco, é um absurdo. Que tipo de informação tu tá passando para ti mesmo? Que não é o cliente, não é o padrão. Tu tá passando uma informação para ti mesma que uma pessoa que fez dinheiro, prosperou e pode se dar o luxo de comprar uma geladeira de 100 mil reais é ruim. Só que o nosso subconsciente, ele não trabalha, ele trabalha de uma maneira muito mais reta do que o nosso consciente. Ele já vai assim, opa, se a Dani achou caro o cliente comprar uma geladeira de 100 mil reais, ela achou um absurdo e tal. E aí, quando tu entra nesse estado de julgamento, tu entra num sentimento crítico, ruim, o subconsciente automaticamente linka. Pá! Ter dinheiro para poder comprar uma geladeira de 100 mil reais é ruim. Aí, quando ele linka isso, adivinha o que acontece contigo? Tu bloqueia a prosperidade, tu bloqueia sucesso, tu bloqueia as coisas e tu para de atrair aquilo para ti. Então, é um exercício muito consciente, até eu sempre indico aquele livro, né, O Segredo da Mente Milionária, que um dos exercícios desse livro é tu olhar para quem não leu, leia. É espetacular esse livro. E no livro tem exercícios práticos. Então, se tu vê algo que tu, sei lá, alguém que tem um carrão, mora num lugar bacana, legal, cara, abençoa essa pessoa.
Ela tá ali, ela prosperou, ela conseguiu dinheiro, ela tá prosperando e tá vivendo do sucesso dela. Isso é bom. Tu linka isso com o teu subconsciente, que aquilo ali é legal, é bom, é sim ter sucesso. Aí as coisas começam a... Sim, e isso traz confiança na hora de apresentar as nossas propostas Sim. também, né? Porque a pessoa compra as coisas, ela compra o Natuzzi, não porque ela, eu sempre fui fã da Natuzzi. Aliás, até quem não sabe o que é Natuzzi vai pesquisar. É a Ferrari dos sofás, tá, gente? Recomendo. É italiano, um troço maravilhoso. Meus pais têm um Natuzzi, né? Meus pais têm Natuzzi por quê? Porque eles eram fãs da Natuzzi, seguiam a Natuzzi no Instagram? Claro que não. Mas eles compram um Natuzzi que eles julgam que eles merecem um Natuzzi. Que eles merecem o conforto na hora que eles estão a fim de relaxar. Porque eles compram para eles, pro benefício deles, não tem a ver com a marca, não tem a ver... Eles querem se sentir confortáveis naquilo. Então, quando as escolhas dos clientes não têm a ver com os nossos julgamentos. Exato. Quando tu tira isso da mesa, fica tão mais fácil do cliente... Muito mais. Muito mais. Tu tira um peso da alma, assim. Sabe? Da alma. É. E é muito massa, porque, Nossa. meu, tu até... Cara, vamos lá, tu vai... Né? Se a pessoa... Ai, eu mereço, né? E é muito legal isso, porque eu tava no... Agora que eu tava voltando de viagem da Europa com o Rafa, aí na hora que eu tava no portão de embarque, que eu voltei antes do Rafa, ofereceram upgrades na hora ali no porcão, que tinha ainda espaço na executiva, espaço na premium econômica, uma coisa assim, e tinha espaço, e eu fui lá e fiz o upgrade, e outras pessoas foram upgrade. E aí eu tava de olho no cara que tava atrás de mim, que tava decidindo se ele ia, se ele não ia, se ele não ia pra executiva, da parceria assim, eu mereço. Ele tava pouco se lixando se era da Latam, se era da Lufthansa, se era da KLM. É ele que ele quer, entendeu? Então, assim, as pessoas têm isso, ainda mais na sua própria casa. Exato, exato. É aquela questão que nós falamos, né? De tu chegar no melhor lugar do mundo. Perfeito. Perfeito. E isso aí, tá, agora nesses últimos meses, né, tu disse que esse foi o melhor ano pra ti, ele já foi um ano e começou legal, tu tinha um fluxo, tu cuidou disso, e depois tu entendeu melhor, conseguiu abordar mais os teus clientes, e como é que foi os exercícios de captação pra ti? Bah, isso foi uma quebrada também de crenças, porque era aquela coisa assim, eu tinha a sensação de que tu chegar na pessoa e abordar um estranho do nada, oferecendo o teu trabalho, era tá mendigando. Olha, que interessante. Crenças. Mendigando. Crenças, total, né? Muito crenças. Eu tinha a sensação que, nossa, vai parecer que eu não tenho cliente nenhum, que eu tô implorando para alguém fazer projeto comigo. Vão falar por aí, pronto, o escritório da Dani tá falindo, ela não tem clientes, ela tá correndo atrás de todo mundo. Meu Deus do céu! Muita crença. Passou isso pela tua cabeça. Passou. E é justamente o contrário, né? Total, total. Eu descobri pessoas que estavam ali, que estão com intenção de começar a construir, que estão com intenção de reformar, que compraram terreno no melhor condomínio da cidade, que não tem profissional ainda. E tu tá servindo eles, né? Que curtiram a ideia de conhecer o meu trabalho, que se prontificaram a conversar comigo, que eu já apresentei proposta. Sensacional. E tu conseguiu criar conexões boas. E se eu pudesse te perguntar assim, Dani, já a gente se encaminhando pro final, de te perguntar assim, o que tu aprendeu, uma sacada né, que tu tirou da mentoria, algo que tu tirou, talvez, do desafio de captação, que tu se atirou de cabeça nesse desafio, foi muito bacana, teve muito resultado. Isso eu fiz, isso eu apliquei e deu certo. Uma coisa bem operacional, bem básica. Que alguém que vai lá, imagina que daqui a 1 ano alguém vai te achar na rua. Nossa, eu te conheço. Tu é a Dani Menegatti, eu escutei o teu episódio do Teclamencast. Olha aqui, eu implementei, olha o resultado que eu tive. Eu acho que o principal, assim, que foi o que mais me deu orgulho, assim, foi essa questão da confiança na hora de apresentar a minha proposta. Entender o perfil da pessoa, como eu tinha que tratar ela e como justificar o preço que eu estava passando para ela. E ela não questionar. Mesmo por dentro, talvez, não tão segura.
Ou segura por dentro? Segura. Já comecei a... Quando Segura. foi uma internalização antes, vestiu. Vesti a alma da segurança e disse, não, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou botar pra ver qual é que é. Tá, mas teve mais um negócio que foi muito bacana que tu fez, que tu não fazia. A da captação? É. Das mensagens? Ah, essa aí é muito boa. Essa é boa. É. Eu saí catando contatos. Então, eu procurei condomínios novos, pessoas em condomínios que eu já estou atendendo, que curtem empreendimentos. Busquei no litoral, busquei empreendimentos aqui em Porto Alegre. Pesquisa. Abri assim, aí começa a aparecer todos patrocinados, né? Muito, E aí já vem o bolo pronto. Uma vez que tu começa a pesquisar... O pixel do Facebook, né? Isso. O algoritmo já te distribui tudo. Então, já vem ali. Lançou um condomínio novo em Xangri-Lá. Condomínio alto padrão. Já entro na página do condomínio, já vejo quem curtiu a publicação do condomínio, já mando mensagem. Quem comentou tudo, manda mensagem. Oi, fulano, tudo bom? Aqui é a Dani. Eu vi que tu curtiu a publicação aqui do condomínio. Tá pensando em construir? Comprou um terreno aí? Assim. Isso aí. Desse jeitinho. Aí as pessoas até perguntam assim, mas funciona? Funciona. Olha, eu duvidei. Eu fiz duvidando. Mas eu gosto desses desafios, sabe por quê? Duvidando. Eu vou dizer, até pra dizer que eu tô errada. Eu vou dizer, faz. Só pra dizer, Fernanda, tu tava errada. Olha aqui, ó, provando pra ti. Então, faz. E aí? E aí, numa dessas captações, assim, dessas mensagens de busca, eu captei uma cliente num dos maiores condomínios de Caxias, que ela tá recém montando a planta arquitetônica, ela não tem profissional de interiores, ela se interessou em conhecer o meu trabalho. E o fotógrafo de uma das maiores incorporadoras aqui de Porto Alegre. Que também não... Ele queria reformar, ele não estava com tempo de procurar profissional, ele tinha ideia. Esse foi muito engraçado. Porque eu mandei mensagem para ele por direct no domingo de noite, não temos horário. Domingo à noite? Mas não era hora comercial só, Dani? Pra quem que é empreendedor, que é só horário comercial? Às vezes falavam isso. Não, mas eu não mando mensagem sábado e domingo no horário comercial. Mas desde quando tu tá em horário comercial, empreendedor? A venda acontece em qualquer horário, né? Não, e vou te dizer, de sábado e domingo, né? Principalmente domingo, é um dia que a galera tá prestando muita atenção no Isso celular. foi o que eu pensei. Era domingo, 8 horas da noite. Eu tava no sofá sem fazer nada. Eu pensei, a galera tá no sofá sem fazer nada agora. É agora! E busquei. E eu tava captando por um condomínio que essa incorporadora tá fazendo no litoral. Uhum. E aí, fui mandando pra toda aquela listinha, e numa dessas tinha ele ali também, e eu mandei. E ele me respondeu. Eu mandei essa mensagenzinha padrão, ele me respondeu, oi, sim, eu preciso de ti. Eu te chamo durante a semana. E tu? Me dá teu telefone, deixa que eu te chamo. Esperta, essa não minha ia garota. deixar aberto, né? Deus o livre. Nunca. Vem. E ele me mandou. E aí, na segunda-feira, eu chamei ele. Oi, tudo bom? A gente conversou por direct. Me conta, então, como é que eu posso te ajudar. A gente afinou e seguimos. Estamos com a proposta praticamente fechada. Que maravilha. Proposta praticamente fechada. Meta do ano? Batida. Sensacional. Sim. Dani, é muito legal de ver o teu crescimento e tu tem um perfil, eu gosto do perfil assim, bem faca na bota, que nem diz a Adri diz sobre mim, faca na bota, né? Que a gente faz e é bacana isso, porque uma das grandes coisas que acontece com o empreendedor é o desânimo no meio do caminho, porque não é fácil. Não, Não vou te dizer que eu preferia estar assistindo uma série, ao invés de estar mandando mensagem no Instagram pra gente que eu nem sei quem é. No domingo. É muito mais gostoso ficar vendo Netflix, né? Com certeza. Mas tem uma frase, Fer, que eu ouvi de ti lá na imersão e que eu nunca mais esqueci. Faz o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Eu gravei essa frase num grau. E quando eu acordo, aquele dia que eu acordo de manhã, que eu não tô com saco pra nada, eu respiro e eu penso, faz o que tem que ser feito. E vai. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito.
É muito bom isso, porque querendo ou não, o empreendedor muitas vezes acaba na montanha-russa porque deixa o seu emocional tomar conta e essa é uma opção um pouco inteligente. Sim. Porque todo dia tu tá feliz, alegre, sorridente, entusiasmadaça. Não, eu também não, gente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Exato. E faz. E dá atração naquilo e velocidade. Não é à toa que o resultado que tu tá tendo. Muito bacana. Adorei te ter aqui. Dani, assim, aí alguém assistiu esse episódio, fez total sentido, quer te contratar. Adoro! Gente, vamos lá, sou ótima! Onde te encontram? Então, o meu Instagram, Dani Menegatti Interiores, lá tem o meu WhatsApp, tem um formulário bem legal que vocês podem preencher com os dados do que vocês estão procurando, as prioridades de vocês, o que vocês imaginam até em valor de investimento de projeto, para a gente começar a nossa conversa. Me manda uma mensagem que depois deixa comigo. Eu resolvo. Ela vende bem, né? Dani, sensacional. Muito obrigada por abrilhantar. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar muita gente a fazer o que deve ser feito. Tomara. Que só assim que as coisas andam, né, Fer? E se você gostou, fez sentido pra você o que a gente falou aqui, achou bacana, deixa teu comentário, te inscreve no canal. Você pode estar ouvindo isso no Spotify, mas vai lá ver no YouTube, é muito mais legal você ver nosso rosto e tudo mais. Vai ver no YouTube, já aproveita, te inscreve no canal, deixa teu comentário. Todo comentário que tá lá, eu vou olhar. Por que eu quero que tu comente? Porque eu quero saber se isso tá funcionando e tá te ajudando a dar o passo que você precisa dar para vender com leveza e conseguir empreender e realizar seus sonhos através da outra profissão que, com toda certeza, você escolheu com muito amor e carinho. E até um próximo episódio do Claremoncast.